Olá, eu sou Márcia Mon, advogada consultiva nas áreas trabalhista e previdenciária. E eu sou o Thiago Santos, consultor contábil e tributário na área de tributos federais. Nesta edição de TC News em Debate, nós vamos tratar sobre a exclusão de ofício das empresas do regime tributário do Simples Nacional e algumas decisões do CARF sobre o tema. Antes da gente falar da exclusão, Márcia, é importante a gente lembrar que o Simples Nacional ele não é um regime tributário obrigatório para ninguém. Ou seja, ninguém está no Simples Nacional porque é obrigado. Na realidade, você vai ao Simples Nacional por uma opção. É claro que assim, quando você opta pelo Simples Nacional, essa opção ela é irretratável para o ano inteiro. Então você tem que ter em mente que, se eu quiser em 2022 fazer a opção do Simples, eu vou ficar o ano inteiro no Simples Nacional. A saída por opção, ela só se dá de duas formas. Se você fizer em janeiro mesmo, ela produz efeito no próprio mês de janeiro. Então, se em janeiro de 2022 eu estava em 2021 como Simples, em janeiro de 2022 eu não quero mais ficar no Simples, se eu fizer a comunicação, eu já saio em 2022. Se eu fizer em qualquer outro mês do ano calendário, ela só vai produzir efeito no ano seguinte. E aí, lógico, eu estou saindo por opção, porque eu quero sair, né? É verdade. E tem outras situações que o contribuinte ele tem que sair do regime tributário do Simples Nacional, que é quando ele tem que fazer o pedido de exclusão de forma obrigatória. E ele vai fazer essa opção lá no portal do Simples Nacional. Eu estava dando uma olhadinha esses dias. Ele pode fazer através do portal do Simples Nacional, ele vai colocar o código de acesso. Né? Ele coloca o código de acesso ou entra pelo certificado digital. Existe um guiazinho bem prático, né? Manual, né, do comitê gestor sobre isso, né? Do Simples Nacional. E ele vai lá colocar a situação. Sim. Que ele tem que ir lá pedir a exclusão dele do Simples Nacional, observando que a legislação ela traz várias situações que ele tem que obrigatoriamente fazer o pedido de exclusão do Simples Nacional. Estão lá listadas, né, no artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. O artigo 17 traz as situações de vedação. E o artigo 30 diz o prazo que você tem para fazer essa comunicação de exclusão, né, da Lei Complementar. Isso é importante, Márcia, porque além dessas duas situações que a gente comentou, então eu posso sair por opção ou quando eu incorrer numa situação de vedação. Existe uma terceira hipótese de saída do Simples, que é quando há uma exclusão de ofício. A exclusão de ofício, quem faz é o próprio ente federado. Então aqui a Receita Federal, a União, na sua figura, o Estado ou o município. Existem duas possibilidades para que ocorra uma exclusão de ofício. Ou porque o órgão notou, ou o ente notou, que você tinha que ter feito a comunicação obrigatória e não fez, então eu incorri numa situação de vedação e não fiz a exclusão, permaneci no Simples Nacional. Ou, numa segunda situação, é quando, durante um processo de fiscalização, é detectado algum tipo de ação ou omissão de informação que me obrigue ou que me permita que o órgão me tire do Simples Nacional. Inclusive, nesse caso do ofício, na consultoria o pessoal tem muito medo. Poxa, mas como é que ocorre? É assim de nada, do imediato? Na realidade, o órgão ele comunica ao contribuinte que vai te excluir. Você vai ter um prazo aí para impugnar ou contestar essa exclusão. Se dentro daquele prazo você não conseguiu o deferimento da sua impugnação, aí sim a comunicação ela é registrada no portal do Simples Nacional e aí você tem a exclusão de fato do Simples Nacional. Então aqui a gente tem duas situações. Ou porque o órgão detectou que eu incorri numa situação de vedação e não comuniquei, ou numa segunda por alguma omissão de informação que eu tenha sido verificada num processo de fiscalização. E aqui, aproveitando, voltando uma questãozinha que ficou, na comunicação obrigatória, se ele não faz, vai para a questão da exclusão de ofício, que você acabou de comentar, e ainda ele está sujeito à multa, né? Tem uma multa que muita gente não depara. Eu tenho a multa se eu não faço a comunicação quando obrigatória, lógico. Multa mínima de R$200, mas é 10% ali do que ele estava devendo, de tributos. Isso, ela tem um percentual estabelecido, nesse caso. Isso mesmo. E vamos falar agora dos casos de exclusão de ofício. Gente, pasmem, vocês não vão acreditar. A maior parte das empresas que são excluídas do Simples Nacional é por débitos previdenciários ou com as fazendas públicas, federal, estadual ou municipal, débitos sem exigibilidade suspensa. É importante destacar aqui que os débitos com fundo de garantia não é motivo para exclusão do regime tributário do Simples Nacional.
Outra situação é a irregularidade no cadastro com esses entes federados, né? Com a União, com o Estado, com os municípios, que é motivo para a exclusão do Simples Nacional. Nestas situações, o ente, aí conforme for o caso, ele vai emitir um termo de exclusão para que o contribuinte, dentro de um prazo de 30 dias, faça a regularização da sua situação cadastral ou, conforme o caso, pague ou parcele a totalidade dos débitos que motivaram a emissão desse termo de exclusão. Caso a empresa consiga regularizar, aí tudo certo. Está dentro do Simples. E se ela não conseguir regularizar, aí, infelizmente, a gente tem a exclusão de ofício. Sabe que isso é importante? Porque na consultoria muita gente nos questiona sobre isso. Anualmente, a Receita Federal ela faz uma comunicação, uma emissão de termos de exclusão do Simples Nacional. Geralmente é por setembro e agosto. E aí você tem essa situação dos 30 dias para regularizar ou não. Se não regulariza, a partir de janeiro do ano seguinte você está excluído. E aí tem um ponto importante. Eu fui excluído em janeiro do ano seguinte. Eu poderia em janeiro regularizar os débitos e fazer uma nova opção ao Simples, ou seja, eu reingressaria no Simples Nacional. Então, além dos 30 dias, eu ainda poderia lá em janeiro tentar uma outra situação, né? Um outro caso, Márcia, também que ocorre com bastante frequência na consultoria, de exclusão de ofício, é quando num processo de fiscalização é notado que o contribuinte está incorrendo ou está exercendo alguma atividade vedada ao Simples Nacional. Porque assim, gente, nem toda atividade ela é permitida ao Simples Nacional. Na realidade, a legislação do Simples ela tem um rol de atividades que são vedadas, ou seja, que não me permite estar dentro desse regime tributário. E essas atividades, muitas vezes essas atividades listadas, elas estão por KENAI. O problema do KENAI é que o KENAI, muitas vezes o código, ele tem vários tipos de atividades ali dentro. Então, existem alguns KENAIs que, pela legislação do Simples, eles são considerados ambíguos. O que seria o ambíguo? É porque dentro do KENAI eu tenho atividades permitidas e atividades vedadas ao Simples Nacional. Inclusive, quando a pessoa coloca um desses KENAIs e vai fazer a opção do Simples, ela declara que está exercendo somente as atividades permitidas ao Simples Nacional, ou seja, eu estou ciente que tem atividades vedadas e que eu não estou exercendo essas atividades vedadas. E isso é muito importante, porque se lá na frente, no processo de fiscalização, notasse que você estava exercendo uma atividade vedada, a Receita pode te excluir, né? E às vezes até retroativamente da data da abertura da empresa, se essa atividade vedada está lá desde o início. E aproveitando essa questão que o Thiago colocou, que é muito importante, a empresa ela tem que verificar, além da sua atividade constante no contrato social e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou seja, no seu cartão CNPJ, também a forma como ela está exercendo a atividade. Aqui, para exemplificar, gente, são as empresas prestadoras de serviços. Então, as empresas prestadoras de serviços têm várias atividades permitidas. Só que ela tem que tomar um cuidado que a prestadora de serviço, ela sempre presta serviço para um terceiro. Esse terceiro pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E é vedado ao ingresso no Simples Nacional prestar serviços com cessão ou locação de mão de obra. Exceto algumas ressalvas ali do anexo 4, né? Exatamente. Isso é importante destacar, que o artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, que traz as atividades vedadas ao Simples Nacional, ela diz que as empresas não podem fazer cessão ou locação de mão de obra, que é exatamente as empresas prestadoras de serviços. Só que ela traz a própria exceção no parágrafo 1º, que são as atividades do anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006, que são as atividades de construção civil, limpeza, conservação, zeladoria. Então eu tenho que tomar um cuidado, além da minha atividade ser permitida ou não, e também a forma como eu vou executar esses serviços, porque não pode ser com cessão ou locação de mão de obra. Ou seja, eu não posso ceder trabalhadores de forma permanente para o mesmo tomador de serviços, e esses serviços não podem se dar de forma contínua. De acordo com o artigo 115 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 971 de 2009, esses serviços contínuos são aqueles que se repetem de forma sistemática ou periodicamente. Então, a prestadora de serviço ela tem que tomar muito cuidado com as atividades que ela vai ter e a forma como ela vai executar. Aproveitando isso, Thiago, na sessão do CARF do dia 14 de julho de 2021, foi julgado um caso de exclusão do Simples Nacional de uma empresa prestadora de serviços de limpeza, portaria e zeladoria, no qual ela foi excluída do Simples Nacional porque ela realizou os serviços de portaria com cessão
de mão de obra, como ficou comprovado pelos contratos e notas fiscais emitidas. E ela fez isso nos anos de 2013 a 2015, observando que os serviços de limpeza e zeladoria ela poderia prestar concessão de mão de obra, mas o serviço de portaria não. E, em função disso, ela foi excluída do Simples Nacional. E sabe que isso é recorrente, soluções de consulta da Receita Federal, indicando, olha, o serviço de portaria não se confunde com o serviço de zeladoria ou de limpeza. Ou de vigilância. Ou de vigilância, então ele não poderia estar incluindo no Simples Nacional. Outra situação que pode também, Márcia, incorrer numa situação de exclusão de ofício, porque até agora o que a gente falou? A gente falou de situações de vedação, ou seja, o contribuinte já estava errado. Exatamente. Outras situações que pode acarretar a exclusão de ofício é quando num processo de fiscalização, a Receita Federal, o ente que está fiscalizando, nota algum tipo de ação ou omissão de informação do contribuinte. E que perante a lei complementar lá no artigo 29, tem algumas situações que, se incorridas, pode acarretar também na exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Ou seja, aqui são situações que o ente pode observar durante um processo de fiscalização. Exemplo, fui fiscalizado e o ente notou que eu estou comercializando mercadoria objeto de contrabando. Ou descaminho. Ou descaminho. Eu vi bastante decisão do CARF de agosto agora em função disso. Sim. Ou uma segunda situação é quando a empresa é constituída por interpostas pessoas. Ou seja, os sócios da empresa, ou a pessoa que consta lá no contrato social como sócio, não é efetivamente o sócio. Isso, na consultoria, a gente tem recebido vários questionamentos. Por quê? É muito comum na prática habitual dos empresários, eu sei que se eu estiver no Simples Nacional e constituir uma outra empresa, eu também sendo sócio dela, eu vou ter que somar o faturamento das duas e não pode ultrapassar 4.800, senão eu saio. Então o que muitos empresários acabam fazendo? Acabam colocando nessa outra empresa uma terceira pessoa, um filho, a esposa, mas esse filho ou essa esposa não é quem vai exercer a atividade empresarial de fato. Ele só está lá para que eu não precise somar o faturamento. E aí isso acaba acarretando numa situação de exclusão, se for detectado, porque aí eu estou colocando uma interposta pessoas, né? Então estou constituindo uma empresa com alguém que não é o sócio de fato. Então tomar cuidado com essa prática que tem sido bem habitual, principalmente no meio empresarial, né, Márcia? É verdade. Bom, a gente está aqui no meio do programa e vocês estão gostando do conteúdo? Né? Aproveita, se tá gostando, aproveita aí para dar o seu like, se inscrever no nosso canal e também nos seguir nas nossas redes sociais, tá, gente? Bom, Thiago, você viu, né, dessa decisão que você me mandou, né, semana passada, e foi por essa decisão da semana passada do CARF que a gente decidiu fazer esse debate para a gente discutir as exclusões de ofício do Simples Nacional. Então, né, eu aproveitei e fui procurar outras decisões do CARF semelhante. Pasmem, né? Vocês acreditam que uma empresa ela pode ser excluída do Simples Nacional por ela deixar de informar contribuintes, empregados ou contribuintes individuais na sua folha de pagamento? Então teve um caso de uma empresa de confecção e uma outra empresa de promoção de vendas que deixaram de registrar seus empregados por mais de um exercício, ou seja, em exercícios distintos. Consequentemente, esses empregados não foram para a folha de pagamento, não foram para a GFIP, não foram para o E-Social e, logicamente, essas empresas foram excluídas do Simples Nacional, incorrendo numa das situações do artigo 29. Pois é, que é uma situação que a gente acha que não vai acontecer. Ocorre com frequência no processo de fiscalização. Mais frequência do que vocês imaginam. Vocês sabem aí do que a gente está falando, né? É muito comum a empresa não registrar empregados, infelizmente, né? Tá errado. Com isso, a empresa não recolhe os encargos sobre a folha de pagamento, não paga o fundo de garantia, não paga a contribuição previdenciária, ou seja, se sujeita a uma série de irregularidades, uma série de multas, ainda não pagando a previdência. Incorre em crime de sonegação tributária, previdenciária, e aqui é só um fato, né? Mas, Thiago, há outras situações, né? Outras. E além disso, só complementando, além de todas essas sonegações, ainda tem o risco, né? Porque se está no Simples, ela está correndo um risco de, num processo de fiscalização, ser excluído de ofício. E aí, essa exclusão, desde a época em que incorreu, né, Márcia? Exatamente. Tem que tomar um cuidado. Aproveitando que o Thiago colocou, né? Dependendo da situação,
ou é de vedação, ou situação impeditiva, uma ocorrência que vai existir depois, o efeito da exclusão do Simples Nacional, ela pode ser no ano calendário seguinte, pode ser no mês seguinte, pode ser retroativa. Pois é. A gente tem que tomar bastante... Bem complicado. Bem complicado. Mas, Thiago, eu vi outras situações também, decisões do CARF, que aí eu já fiquei interessada e vamos fuçar aí. Trabalhar um pouquinho melhor. O que tem, né? Quais são os casos recentes. Então eu vi um caso de uma loja de conveniência, ela ter sido excluída de ofício do Simples Nacional por manter escrituração contábil imprestável para identificar a movimentação financeira, ou seja, o fisco não conseguia verificar a movimentação financeira, e de uma outra empresa que omitiu de forma reiterada receitas da sua contabilidade. Então, esses são 2 pontos, porque a gente sabe que uma empresa não pode omitir receita, o empresário tem ciência disso. E essas são 2 situações que também estão no artigo 29, ou seja, eu tenho receitas, estou auferindo receitas e não estou emitindo um documento fiscal, seja a nota fiscal de venda ou a nota fiscal de prestação de serviço. Isso pode acarretar a exclusão do Simples? Pode, e de ofício. É claro, aqui a gente vai ressalvar as situações em que o ente municipal ou estadual te dispensam da emissão da nota fiscal. Então, se ele não dispensa da emissão da nota, é obrigado a emitir a nota, isso pode te acarretar numa exclusão. O outro caso, que foi que você comentou da movimentação financeira, tem que ser tratado com bastante cuidado, porque assim, o Código Civil, ele obriga todas as empresas a terem contabilidade. Então, independente se você é do Simples, lucro presumido ou lucro real, você tem que ter contabilidade regular. A legislação tributária, que é a do Simples, ela te permite, olha, no lugar de você ter contabilidade regular, você pode ter um livro caixa e ali evidenciar sua movimentação financeira. O que acontece? Se você adota o livro caixa, você teria que ter 2 trabalhos. Tem que fazer contabilidade para o Código Civil, para atender o Código Civil, e ter livro caixa para atender a legislação fiscal. O problema é que tem empresa que não faz nenhum dos 2. Então, a empresa não tem contabilidade regular e também não tem uma movimentação fiscal, um livro caixa para movimentação financeira. O exemplo mais comum que a gente pega na consultoria: o empresário esconde do contador um extrato bancário. Então, a movimentação de uma conta, ele não passa para o contador, só de 2 ou 3 contas. O livro caixa acaba se tornando irregular. Num processo de fiscalização, é lógico, vai ser considerado imprestável e aí ele corre o risco de ser excluído do Simples Nacional, Márcia. É verdade. E é importante aqui observar que nessas situações que comentamos, a exclusão de ofício, ela vai produzir efeitos a partir do próprio mês em que incorrida essas referidas situações. Bom, além disso, o contribuinte, ou seja, a empresa, ela vai estar impedida de realizar nova opção pelo regime tributário do Simples Nacional por 3 anos calendários subsequentes. E esse período ainda pode ser aumentado para mais de 10 anos, né, Thiago? Isso mesmo. Sempre, lógico, que a exclusão for de ofício, né? Então, para essas situações de ofício. Porque quando é obrigatório ou por opção, aí não. Mas nessas situações de ofício que a gente falou, a omissão da folha, omissão de emissão de nota fiscal, não ter livro caixa regular, aí tem essas 2 pendências, né, Márcia? É verdade. Bom, gente, então a gente vai encerrar por aqui o nosso debate. Esperamos que vocês tenham curtido. E até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.